Vamos falar do Corinthians, porque também tem informação do lado do Timão, hein? Lá pelos lados do Parque São Jorge. Caberá ao Corinthians o pagamento da multa pela rescisão de contrato com a PixBet, que deixou de patrocinar o clube após acordo do Timão com a VaideBet. Ao anunciar o novo acordo de patrocínio master, há 2 semanas atrás, Augusto Melo, presidente do Corinthians, disse que a nova parceira seria responsável pelo pagamento dessa multa. Ao GE, nas últimas horas, a assessoria do Augusto Melo disse que ele se confundiu. Nós temos aqui a palavra do Augusto Melo dizendo que a nova patrocinadora do Corinthians, a casa de apostas, a VaideBet, iria arcar com os custos da multa rescisória do antigo parceiro. Nós temos a palavra do Augusto Melo para você conferir. Para mostrar para você a grande credibilidade e a grande empresa que a VaideBet é um contrato de 36 meses, são 360 milhões, existe uma multa que era de 30 milhões da PixBet, que cumpriu 1 ano, tem uma multa hoje de 20 milhões, que ela vai arcar, fora esse patrocínio 360 milhões, ela arca com mais a multa, tem uma antecipação, que aí é o Corinthians, foi feita uma antecipação quando assumiu esse contrato com a PixBet. Essa declaração foi feita no dia 7 de janeiro, quando o Corinthians apresentou o novo patrocinador. Agora veio essa notícia de que o Corinthians vai arcar com a multa rescisória e a assessoria do presidente Augusto Melo confirmou que ele se confundiu na hora de passar ali os detalhes e essas informações quanto à multa rescisória. Além dos 10 milhões de reais mensais ao longo de 3 anos, a VaideBet concordou em pagar 10 milhões de reais em luvas, um bônus pela assinatura do contrato ao Corinthians. O valor já foi entregue ao clube. O rompimento com a PixBet ocorreu porque o contrato com a empresa previa a exclusividade entre os patrocinadores do Corinthians no segmento de apostas esportivas. A marca da empresa era estampada no ombro da camisa do Timão. Embora o clube tenha estreado no Campeonato Paulista com a VaideBet no espaço master da camisa, ainda não foi paga a indenização à PixBet. O departamento jurídico do Corinthians vai avaliar com a empresa se as obrigações de ambos os lados foram cumpridas e tentará negociar uma melhor forma de pagamento. Tá aí, polêmica. O presidente do Corinthians havia anunciado que a nova parceira ia arcar com a multa rescisória da antiga parceira e, no final das contas, é o Corinthians que vai ter essa conta aí para pagar. Vai ter essa conta de multa rescisória com a antiga parceira, Vanderlei. A assessoria disse que o presidente se confundiu. Eu que estou confundido com essa informação. O que eu entendi, e depois a gente vai esclarecer até melhor, o que eu entendi, a multa era de 30 milhões, mas no início do acordo, como já passou um período do acordo, a multa caiu para 20 milhões. Isso. Tá certo? Então, a multa que deve ser paga é essa multa de 20 milhões, não a de 30. Acho que o presidente confundiu, eu não sei se foi isso. O que eu estou entendendo é que a multa que tem que ser paga, porque está saindo um patrocinador do mesmo segmento e entrando outro, é de 20 milhões. E esse novo patrocinador é o responsável pelo pagamento dessa multa. É isso que eu entendi. Agora, pode ser que não seja assim, aí será um péssimo negócio para o Corinthians, eu acho, por falta de esclarecimento maior. Mas se for como eu entendi, tudo certo. Quer dizer, é o restante da multa, o patrocinador vai entrar, paga a multa e continua pagando para o Corinthians aquele acordo de 10 milhões por mês por 36 meses. Se for isso, se o dinheiro pintar todo mês, a gente tem falado muito aqui, se tudo isso for cumprido, foi um ótimo negócio para o Corinthians. Resta aguardar. Ô Bruno, você chegou a falar aqui no programa que tem aquela empolgação do início de mandato. Eu acho que isso vem atrapalhando um pouco o Corinthians até na transmissão das informações, dos contratos com os parceiros, com os jogadores. Eu acho que essa empolgação toda vem atrapalhando esse início da gestão do Augusto Melo. Sim, porque acho que ele está com muita vontade assim, de mostrar nossa gestão é diferente da gestão anterior. Nós vamos mudar tudo aqui, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E as coisas não são tão rápidas assim. Ele pega o Corinthians numa situação bem difícil, financeiramente, dentro de campo, um ano muito ruim em 2023,
Então as coisas não são assim tão rápidas, né? Não, agora vai mudar tudo, a partir de agora é tudo diferente. E o presidente é a voz oficial do clube, né? Ele foi eleito, hoje a voz oficial do Corinthians é do seu presidente, é do Augusto Melo. Então é um início ainda de gestão, acho que ainda é muito cedo para dizer, a gestão é boa, é ruim, vai ser boa, vai ser ruim, mas quando tem muita coisa, estamos negociando com esse aqui, né, esse aqui está contratado, esse aqui não está, agora o patrocínio é o maior de todos. Eu acho que assim, há muita ansiedade para dar boas notícias, para mostrar, agora é tudo diferente, agora mudou tudo. E eu acho que, como eu falei ontem, acho que com o tempo ele vai conseguir dosar isso. Porque a voz do presidente é a voz oficial, então tem que ir no oficial. Não, é isso. Tem que comunicar, fechamos isso. Não possibilidades, não, pode ser isso, pode ser aquilo, e estamos atrás desse. Não, isso aí acho que não é para o presidente falar o tempo inteiro. Acho que o presidente ele tem que falar do que está certo. Isso aqui está acertado. Isso aqui é uma coisa que é uma linha da nossa gestão, isso aqui já está fechado, e não ficar assim o tempo inteiro, pode ser que aconteça, pode ser que temos interesse nesse, estamos negociando com aquele. Então acho que há muita ansiedade assim para tentar se diferenciar da gestão anterior, de mostrar, agora mudou tudo. E isso a gente vai ver com o tempo, se de fato ele fizer uma gestão diferente, muito melhor que a anterior, isso vai aparecer naturalmente com o tempo, com os resultados em campo, com uma melhora na parte financeira do clube. Então, não é assim falando, vai ser isso, agora mudou tudo. Na prática, com o tempo, que a gente vai ver se realmente vai ser uma gestão melhor, diferente da última. Bruno, Pedro, a diferença, a meu ver, será agora. Quando ele completar 30 dias, ele mostrar alguma coisa que não era feita pela administração anterior. Contratar jogadores, a administração anterior também contratou. Tem um monte, não? Dispensar jogadores, a administração anterior também dispensou. Tá certo? Isso a gente já sabe. Tudo isso a gente já sabe. Então, se completar 30 dias e o presidente usar a TV Corinthians, que tem qualidade, tem boa transmissão, imagem bonita, usar a TV Corinthians e explicar que nesses primeiros 30 dias ele conseguiu pagar pelo menos contas que estavam saldadas. Algumas delas, 2, 3, uma. Estava 5 anos lá, jogado dentro de uma gaveta, e eu saldei essa dívida. Paguei essa dívida em nome do Corinthians para tentar recuperar reputação, credibilidade, essa coisa toda. Se ele fizer isso agora, quando completar 30 dias, já é realmente algo diferente, algo que a outra administração não fez ao longo do tempo. Tente, presidente. Se fizer, vai começar a ganhar pontos com a torcida, com aqueles que gostam e querem que o Corinthians não deva para ninguém. Num determinado momento, isso vai acontecer se tiver uma gestão séria. Ô, Vampeta, o que falar dessa situação? A nova gestão do Corinthians, que está querendo sempre dar uma resposta ao torcedor, para dizer que a mudança é um novo grupo político à frente do Corinthians, mas às vezes pode se empolgar um pouquinho a mais e aí transmite uma informação que não bate. Acho que foi isso que aconteceu com Augusto Melo e essa história aí da multa rescisória. Eu vou muito na linha do Bruno mesmo, né? Ganhou a eleição, o professor também falou, não tem nem um mês que está na gestão, querendo passar muita notícia boa, às vezes mete os pés pela mão. Né, teve o negócio do Gabigol, né, que até o Gordão veio na posse e ninguém desmentiu, ficou dito pelo não dito. O Flamengo fala que não teve proposta, o empresário do Gabigol fala que não teve proposta, o Corinthians fala que fez a proposta, agora o Pixbet, o Lucas Veríssimo. Quer dizer, um pouco de calma, não se resolve tudo, os problemas e as soluções do Corinthians não se resolvem em uma semana. É ter um pouco de calma, as intenções são as melhores. E às vezes você vai para a coletiva. Aí coletiva vai e fala. Fica na expectativa, né? Anunciou a contratação do Lucas Veríssimo. O jogador está ciente de tudo com o seu staff, que não ia ficar, que ia vir a proposta. Eu fiquei sabendo, passa lá para assinar. Não, cheguei agora, estou em cima na hora do treino. Depois do treino, não, vou buscar minha esposa no shopping. Amanhã. Tenho que pegar meu filho, tenho que ver. É toda história, né? E aí o balão foi dado. As intenções são as melhores, mas um pouco de calma, porque você fala publicamente e aí todo mundo vê aquilo, as coletivas, entrevista, fica. O negócio do Gabigol mesmo, o Flamengo não falou que não houve, o empresário ficou dito pelo não dito e já foi. Então tem que ter um pouco de calma essa gestão que assumiu há menos de um mês. Né? Break na Rádio Jovem Pan, já voltamos com o Bate Pronto para você.
Seguimos no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Muito obrigado pela audiência. Vai deixando o seu like ainda sobre o Corinthians, porque tem essa situação do Veríssimo. A diretoria já disse que tinha renovado o contrato, já tinha tudo certo com o Veríssimo. Acabou não acontecendo. O Veríssimo vai jogar no futebol Qatari. A gente transmitiu ontem essa informação aqui durante o Bate-Pronto. Hoje essa história do patrocinador e ontem a gente já tinha falado do Mateuzinho. Afinal, como é que tá essa história Corinthians, Mateuzinho e Flamengo? Jogador que já vem treinando com o elenco do Corinthians, já foi ali anunciado também como novo reforço, o Mateuzinho, e a situação começa a não ficar tão pacífica assim entre Corinthians e Flamengo. É a informação que acaba de chegar. O ponto de entrave na negociação é sobre a mudança de 2 cláusulas no contrato. A intenção do Corinthians é evitar uma nova saída repentina de um jogador do elenco, assim como aconteceu no caso do zagueiro Lucas Veríssimo. E a diretoria alvinegra exige que o Flamengo altere 2 pontos do contrato de empréstimo. Incluir uma taxa de vitrine ao Corinthians, caso o Mateuzinho seja vendido ao longo de 2024, e retirar a possibilidade do Flamengo solicitar o retorno do atleta a qualquer momento. O diretor de futebol do Corinthians, Rubens Gomes, mais conhecido como Rubão, deu entrevista e falou sobre o assunto. Nós temos as aspas aqui para você, com aquela arte que você já conhece aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. O Rubão falou o seguinte: Corinthians e Flamengo estão conversando porque os moldes que foram apresentados, esse contrato o Corinthians não vai aceitar. O Corinthians não vai mais ser trampolim para ninguém. Então a gente vai conversar e chegar num denominador comum, fecha aspas, a fala do Rubão, diretor de futebol do Corinthians. Outro ponto discordante entre as partes é sobre o valor fixado para a compra dos direitos econômicos do jogador. O Flamengo não aceitou a primeira oferta feita pela diretoria do Corinthians, que considera mais uma segurança caso o jogador se destaque pelo timão. Não está começando a ficar esquisita essa história do Mateuzinho com o Corinthians, do Flamengo? Ele já está treinando, né? E já está treinando e tudo mais. Está complicado, né? Falamos do Veríssimo, desse caso da multa rescisória do patrocinador e agora Mateuzinho. E um assunto e uma novela, um caso após o outro, Vanderlei Nogueira. Bom, eu acho que os dois lados têm o direito de pleitear, colocar o que quiser no contrato de empréstimo. Eu acho que o Flamengo tem o direito de colocar lá aquilo que é do seu interesse e o Corinthians tem o direito de se defender. Com relação ao Corinthians, pelo que eu sei, o Corinthians aceita ter no contrato um preço estipulado de 6 milhões de euros. Se ele aprovar, 6 milhões. Mas o Corinthians não quer que ele tenha preferência. O Corinthians quer ter a opção. São coisas diferentes. Né? Porque se coloca preferência, é preferência. Não é. Olha, decide. Você tem preferência, mas eu quero vender para o Bruno. Então, é uma outra coisa. Opção não. A opção é minha. Eu que vou optar. Quero ou não quero. Então é isso, o Corinthians quer se garantir, eu acho que está certo o Corinthians em tentar fazer isso. Há outra informação de que o valor o Flamengo não quer estipular. Então, se o jogador, porventura, jogar muito bem, o Corinthians pagaria 6 milhões de euros. Se ele jogar muito bem, o Flamengo pode pedir 20, e aí o Corinthians não tem condições de pagar. Então tem essa briga, digamos assim, de interesses do Corinthians e do Flamengo. O que eu acho errado aí? Eu acho errado trazer o garoto para São Paulo, treinar junto com o time, com os companheiros. Ninguém lê os contratos, né? Vem, pega o avião, pega a ponteira, chega aí, fica aí treinando. Deixar o garoto vestir a camisa do Corinthians, ele está vestindo a camisa do Corinthians. Todo dia está treinando, agora fotografado, vestindo a camisa do Corinthians, treinando com o pessoal do Corinthians, recebendo ordem do professor Mano Menezes, tudo. E aí não dá certo, o cara volta para o Flamengo. Quer dizer, é ruim para o garoto, né? E deixa assim acentuada a lambança dos dois clubes. A lambança é muito grande mesmo, diretor. É isso que eu acho. Eu acho assim, professor, o Flamengo pode botar, ele bota quando ele quiser, a mercadoria dele, certo? Eu quero 10 milhões, eu quero 6 milhões, que esteja no contrato. O Corinthians aceita ou não, mas tudo bem, eu aceito, mas eu aceito que seja 10 milhões, mas a opção é minha. Você vai botar 10 milhões, pode ser 10 milhões, mas primeiro que ele está vestindo a camisa do Corinthians. É fácil de resolver. Agora, você não pode emprestar um jogador, não está emprestando um jogador, com todo respeito, para um clube pequeno. É um clube grande que enfrentou o Flamengo na temporada, vai enfrentar, de repente pode enfrentar pela Copa do Brasil.
ou até uma Sul-Americana, a gente não sabe se o Flamengo vai passar de fase da Libertadores. Pode se encontrar, vai se encontrar 2 jogos no Brasileiro, vai ter. E aí é muito esquisito. Isso aí só prejudica o menino. A pessoa não resolveu, não botou as cláusulas, botou o Flamengo sabendo que lá não vai jogar. Que se emprestou porque não tem interesse. Não está nos planos do Tite, né? Tem o Varela e tem o Wesley. Muito estranho isso aí, viu, Pedro? Muito estranho. Tá ficando esquisita essa história. A gente está de volta na Rádio Jovem Pan, agora sim, em todas as plataformas. Bruno Prado, o que falar desse caso aí? Mateuzinho já está treinando com o Corinthians e o negócio parece que nas últimas horas ganhou novos capítulos, essa história envolvendo Corinthians e Flamengo. Bruno Prado. Essa outra coisa que foi precipitada, né? Se o Mateuzinho ainda não é jogador do Corinthians, ainda não houve um acordo fechado entre os 2 clubes, ele tinha que estar lá no Flamengo. Por enquanto, ele é jogador do Flamengo, né? Ele não é um jogador do Corinthians por empréstimo, ainda não fechou esse empréstimo. E como o que está acontecendo com o Thiago Maia. O Thiago Maia está negociando com o Internacional, parece que o Inter fez uma nova proposta, não teve acordo anteriormente, e o Thiago Maia está treinando no Flamengo. O Thiago Maia não foi para os Estados Unidos com o elenco principal, está no Rio de Janeiro treinando. Ele é jogador do Flamengo nesse momento. Pode ser que hoje mesmo o Flamengo aceite uma proposta do Inter e ele seja vendido, mas por enquanto ainda não foi. Então não faria sentido o Thiago Maia estar treinando no Inter, enquanto o negócio não foi fechado. É a mesma coisa, né? Se ainda não foi fechado um acordo entre Flamengo e Corinthians, não sei por que o Mateuzinho veio para cá, né? Para o Corinthians. Ele tinha que estar lá no Flamengo, que ele ainda é jogador do Flamengo. Aí se tiver acordo, ok. Mas me parece mais uma coisa precipitada, né? Não sei faz assim, Bruno, faz assim, ó. Não vamos botar. Vocês não topam que bote valor. Tá bom, eu também não tenho opção de compra. Agora, é um contrato de 1 ano de empréstimo. Se nesse 1 ano ele sair, vocês têm que me indenizar com 2 milhões. Sim. Tem uma proteção 2 milhões de euros. Bota uma cláusula assim, 2 milhões, que nem o Robert tá no Inter, o Inter botou uma cláusula. Porque de repente o Mateuzinho tá jogando e aí sai a qualquer momento. Então é uma proposta do time do Veríssimo. Seria um valor. Tchau. Fica vazio. E não é um time qualquer. Seria um valor o Corinthians cobrando pela utilização da vitrine. Da vitrine? Sim. Porque já que não quer vender, lógico, não quer nada, então tá bom, ele vai ficar aqui. Se vocês venderem aqui, queremos 2 milhões de euros, sei lá, é eles que discutem. Eu acho que não colocando um preço, o Flamengo está se protegendo. Pode ser, o garoto chega valendo 6, o Corinthians aceita pagar 6, mas valendo 6, e aí joga demais. E começa a valorizar, fica num preço que o Corinthians vai perder fácil. Mas o Corinthians também não pode chegar assim, o menino tá jogando demais, o Flamengo, opa, tiramos aqui, vendemos. Isso aí, exatamente. Tem essa taxa de vitrine de uns 2 milhões. Vocês não querem botar 6, então não, vou botar 2 para me proteger. A hora que tirar vai ter que dar 2 milhões. 2 milhões hoje dá quase 10 milhões de reais. Eu não sei há quanto tempo essa história vem se arrastando, porque a gente não sabe, às vezes, os detalhes que correm nos bastidores, sabe o que acontece. Transpirou aí. Mas é engraçado essa notícia sair basicamente 2 dias, 3 dias depois do que aconteceu com o caso do Lucas Veríssimo. Talvez a diretoria tenha falado assim, no caso do Veríssimo a gente já se deu mal, vamos ter que nos proteger aqui nesse caso do Mateuzinho. Mas aí pro jogador também é muito complicado, já tá treinando com o Corinthians. O Tite acho que já nem conta mais com ele no elenco do Flamengo. Não conta, senão não estaria emprestando, né? Aí, de repente, numa dessas, o negócio não vai para frente, o Flamengo não concorda com o que o Corinthians está pedindo aqui, com esses 2 pontos que eu já citei. Volta, Mateuzinho, volta para o Flamengo. Aí também é complicado. O Botafogo também, agora, anunciou um jogador do Girona, Manafá, e anunciou o jogador e, de repente, desistiu do negócio. Mas ali foi o jogador que... Eu estava lendo, acho que não foi culpa do Botafogo. São casos diferentes, mas foi culpa do Botafogo. O jogador que falou, não vou e não quero ir mais não. Mas entra naquilo que a diretoria anuncia e depois volta atrás, é uma decisão oficial. Enfim, é sempre muito, muito estranho.